Na Melodia Web Rádio, Manhã com Deus. Apresentação, Rubens e Margarete. Manhã com Deus. Melodia e você, um caso de amor. A reflexão para hoje. Graças a Deus. São 10 horas em ponto. Programa Manhã com Deus, radiomelodia.net. Como acontece em todos os nossos programas, esse é um momento especial, um momento esperado do programa Manhã com Deus, um momento da reflexão. E eu creio, tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra para cada um de nós, uma reflexão que fale ao nosso coração e que está a cargo da irmã Margarete hoje. Bom dia, irmã Margarete, deixa Deus te usar. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero já agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer a Deus por você que está conosco e convidar você a fazer essa programação conosco, estando aí adorando a Deus, orando por nós, orando pelas vidas que estão, né, na escuta, para que Deus venha estar alcançando, né, para que haja nesse dia corações aquebrantados, contritos na presença de Deus. Como eu sempre digo, que um coração aquebrantado e contrito Deus não despreza, queridos. E nós temos aqui um exemplo muito maravilhoso que vamos estar lendo nessa manhã, que é o exemplo da pecadora que ungiu os pés de Jesus. E todos nós, né, queridos, todos nós somos pecadores, mas com uma diferença, que nós reconhecemos que somos, sim, chamados ao amor, à graça, à misericórdia, o perdão de Deus, e que através dele, através do seu sacrifício, do seu sangue, é Ele que nos torna dignos e merecedores. E assim Ele fez com essa pecadora, né? E Ele faz comigo e com você hoje. Mas aqui nós temos um ensinamento, queridos, que vamos estar lendo aqui do Lucas 7, do 36 ao 50. Então eu convido você a ir acompanhar essa leitura e a meditar nela, deixar com que o Espírito Santo de Deus venha estar te levando a um lugar, né, um lugar de honra, porque o Senhor nos leva, queridos, assim como Ele levou essa pecadora, né? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo:
Se este fosse profeta, bem saberia quem é a qual e a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse, dize-o, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos, dizendo, pois qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Queridos, nós podemos ver nessa passagem este relato. Jesus ali, ele jantava, queridos, na casa do fariseu, de um fariseu, chamado Simão. E uma mulher conhecida na cidade como pecadora entrou no local, carregando esse vaso de alabastro com perfume, e demonstrou profundo arrependimento e devoção. Então, o que é necessário para mim, para você hoje? Arrependimento e devoção. Arrependimento, todos nós, queridos. Muitas vezes nós julgamos o pecador, Qualificamos pecados, mas as lágrimas e a humilhação que essa mulher colocou aos pés de Jesus chorando, ao ponto de molhar os seus pés, os pés dele com essas lágrimas, ela o enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos e o derramou o perfume sobre eles. Que ensinamento, queridos, nós temos nessa passagem. Que belo ensinamento nos dá essa pecadora. Jesus, ele está pronto, queridos, a receber o nosso arrependimento e a nossa devoção. E quando nós nos humilhamos, sabe o que é mais difícil? É nós nos humilharmos, assim como fez essa pecadora aos pés de Jesus. Porque muitas vezes nós olhamos para nós e nos julgamos melhor do que o nosso irmão, do que um pecador. Achamos que o nosso pecado é fácil Jesus perdoar.
é tão pouco. Mas do pecador, não. Mas essa mulher, ela teve uma reação, uma atitude, queridos, de arrependimento. E foi isso que Jesus viu. Essa adoração, querido, essa devoção, que é uma adoração, um reconhecimento, que precisa estar no meu e no teu coração. E que muitas vezes não está. Como está o nosso coração hoje? Jesus com os próprios, ela enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos. E o beijou e o derramou o perfume sobre ele. Sobre eles, né? Sobre os pés de Jesus. Então não vamos fazer o papel do fariseu que julgou a mulher, questionou Jesus, não. Questionando Jesus, que permitiu que ela o tocasse. Vamos fazer o papel da pecadora, que se humilha, queridos, que derrama as suas lágrimas. Sim. Porque ela foi perdoada. Ele ensinou que muito foi perdoado, muito amor demonstra. Precisamos demonstrar este muito amor para com Jesus. E ali Jesus, ele declarou que os pecados da mulher estavam perdoados devido à sua fé e o seu amor. Aleluia! Devido à sua fé e o seu amor. Será que nós temos tido fé e temos tido amor? Quando olhamos para alguém, aleluia, será que conseguimos ter essa fé e esse amor e olhar para Jesus e clamar a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão sobre o pecador e sobre nossas vidas, né? Porque Jesus vê, queridos. Aleluia. Jesus vê. Ele vê a motivação do teu coração. E assim como ele perdoou essa mulher, porque ele viu muita fé e muito amor no seu coração, que hoje nós venhamos, né, a depender da graça e da misericórdia de Deus, para que ele nos leve a essa fé, a esse amor, para que ele venha nos dizer, né, assim como ele disse para essa mulher, que ele venha declarar para mim, para você hoje, que os nossos pecados são perdoados. Aleluia! Glória a Deus! Cada mensagem, querido, cada passagem da Bíblia é algo precioso. É uma demonstração do amor, do cuidado do Senhor para conosco. Glória a Deus. Que venhamos a ungir, né, os pés de Jesus nesse dia com as nossas lágrimas, nos arrependendo, reconhecendo que nós por nós mesmos não somos dignos nem merecedores, mas o sacrifício que Jesus aceitou
por amor. Sim, por amor ao Pai, por amor à humanidade. Aleluia. Venha ser recebido e aceito por Ele, para que Ele venha nos dizer: os teus pecados estão perdoados. Que Jesus venha aceitar, queridos, o nosso aquebrantamento diante dEle. Aleluia. Então, neste dia, você pode e você deve, porque Jesus nos vê, querido, e Ele espera encontrar, receber, né, as nossas lágrimas, nossas humilhações, que nós venhamos a nos colocar aos pés de Jesus, ao ponto, querido, de chorarmos, molharmos os pés do Senhor com lágrimas. Aleluia. Que a nossa lágrima nesse dia seja derramada, depositada aos pés, aos cuidados do Senhor, com arrependimento, com adoração, com humilhação, né, diante do Senhor, para que Ele receba. Aleluia. Que as nossas lágrimas sejam lágrimas, queridos, de adoração. De adoração. Aleluia. Você pode hoje derramar as suas lágrimas em adoração, como fez essa pecadora, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo o amor dEle, a bondade dEle, reconhecendo que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Eu quero deixar essa passagem que você venha meditar nela, Lucas 7, do 36 aos 50, para que Ele possa nos dizer: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. É maravilhoso, querido, quando nós podemos sentir, receber isso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Podemos orar, Rubens? Vamos ouvir um louvor? Vamos orar. Eu convido você que está aí, pode receber nessa manhã o abraço do Senhor. Você que tem se colocado na dependência da graça e da misericórdia dEle, para que Ele venha produzir, né, esta adoração, esse aquebrantamento. Amém, queridos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E nesta confiança, vamos falar com Deus agora. Formamos a corrente de oração com a irmã Margarete. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra, que é um alimento, Senhor, que sacia nossa alma. Eu reconheço, Senhor, que quando Tu falas, Senhor, cadeias caem por terra, as correntes são quebradas.
Sim, muitas vezes a corrente do julgamento, Senhor. Mas nessa manhã Tu tens falado aos nossos corações, por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Eu sei que há pessoas com lágrimas se humilhando, Senhor, se colocando aos Teus pés. Sim, ó Deus, com lágrimas de adoração, Senhor. Assim como essa pecadora, Senhor. Nós somos pecadores, nós somos necessitados, carentes do Teu perdão, da Tua graça e da Tua misericórdia. Este arrependimento, Senhor, que o Teu Espírito Santo coloca aos nossos corações, é um ensinamento, Senhor, que Tu queres nos conceder. Assim como essa mulher, Senhor, que ela não julgou, ela não questionou, mas ela se humilhou e adorou. Aleluia! E hoje Tu estás recebendo corações que estão se humilhando diante de Ti, se rendendo, reconhecendo que o Teu sacrifício não é em vão, que através desse sacrifício nós temos acesso ao Pai. Sim, ó Pai, e podemos receber de Ti o perdão, a salvação, a cura, a libertação. Você que hoje está reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, pedindo perdão porque até aqui havia uma resistência no seu coração, mas hoje o Senhor tem te concedido a graça para que você se humilhe diante dele e receba. Aleluia! Obrigado, ó Pai, porque Tu és o mesmo que salva, que cura e que liberta. Para Ti não há impossível, Senhor. E você que precisa de o agir de Deus, seja ele qual for, seja a enfermidade, seja uma porta de emprego, seja uma causa na justiça, seja a salvação de um familiar. Aleluia! Sabe aquela causa lá que você não consegue enxergar que Deus vai mudar? Pois é essa causa que Ele te chama nesse dia a contemplar o amor e a graça dEle e derramar as tuas lágrimas, pedindo perdão a Ele. Aleluia! Porque você não se acha digno e merecedor. Sim, você, mulher, não se acha digna nem merecedora. Mas saiba que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi lá que Ele já nos tornou dignos e merecedores. Por isso adore, glorifique e exalte. E que o seu testemunho seja para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Não seja para você ser livre, não seja para o seu orgulho, a sua vaidade, mas que seja primeiramente para honrar aquele que nos honrou, honrando ao Pai. Aleluia! Sim, Senhor. Sim, ó Pai, eu sei que é por amor a Jesus Cristo que Tu estás enviando um milagre nesse dia. Por isso, muito obrigado, Senhor. E eu reconheço que o poder é Teu, a honra é Tua e a glória é para Ti, Senhor. Porque é Tu que faz, é Tu que estás fazendo, é Tu que move os corações. Aleluia! Muito obrigado, ó Deus. Eu desejo a você um dia cheio da graça e da paz do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe, tenha um dia abençoado. Você, sua casa, sua família. E ore por nós, ore
pelas vidas que vão estar sendo alcançadas. Amém? Pelo amor de Deus.